Olá, meu nome é Márcia Delana, eu sou psicóloga, líder do Ministério de Mulheres que Vence aqui no sul da Flórida. Sejam todos bem-vindos ao programa Saúde Mental. E hoje nós vamos tratar sobre atitudes e pensamentos que evitam doenças no nosso corpo e na nossa alma. Não saia daí, eu volto logo. Estamos de volta. Mas antes de tratar do nosso assunto, eu quero convidar você para estar nos acompanhando aqui na TV Flórida toda sexta-feira às 6 horas da tarde com o programa Saúde Mental. E quero convidar você para nos acompanhar na nossa rádio 1400 AM, aqui no sul da Flórida, toda segunda-feira, das 2 horas às 3 horas da tarde, também sobre o tema Saúde Mental. Então vamos lá tratar do nosso assunto, que é atitudes e pensamentos que nos protegem de doenças do corpo e da alma. Você que está nos acompanhando, nós temos trazido muito sobre esse assunto, o quanto que as nossas emoções têm trazido doenças para o corpo e para a alma de muitas pessoas. Esses distúrbios emocionais que muitas pessoas têm vivido, que é a depressão, que é a ansiedade, que é a doença do pânico, o burnout, que são as pressões que as pessoas têm sofrido dentro do seu ambiente de trabalho, isso tem trazido prejuízos para muitas pessoas. Mas eu quero dizer para você que, através de algumas atitudes e pensamentos que eu e você passarmos a adotar daqui para frente, nós podemos preservar a nossa saúde da mente e do corpo. Você sabe, ou você sabia, que a maior parte das nossas doenças do corpo e esses distúrbios emocionais vêm das pressões que nós temos sofrido, das dores, das adversidades, dos problemas emocionais que nós não temos conseguido resolver no dia a dia. Muitas pessoas têm carregado com elas assuntos do passado. Então, muitas pessoas que hoje têm um quadro depressivo, muitos especialistas dizem, né, que aqueles que carregam um quadro depressivo, eles são pessoas que são cheias do passado. São pessoas que sempre está trazendo, né, de alguma maneira, através do seu corpo, da sua mente, uma dor, um ressentimento, alguma mágoa, algumas coisas que não foram bem resolvidas no passado, que isso entristece a pessoa e desencadeia a depressão. Outros casos, que são muitos, é o estresse. Quem não anda estressado no dia a dia? Mas tem pessoas que está num nível de estresse tão grande que esse estresse está trazendo muitos prejuízos à saúde e ao desempenho no trabalho também. Por quê? Porque essa pessoa, ela está sobrecarregada. Ela está carregando uma carga muitas vezes maior daquilo que ela poderia carregar. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que teve um burnout, teve um problema sério no seu trabalho, teve que se afastar e até acabou sendo demitido do seu trabalho, em função desses estresse, né, dessas divergências. E nessa conversa, nós chegamos à conclusão, ou na verdade essa pessoa chegou à conclusão, que não bastaria ela somente mudar de emprego, ela estava desempregada, ela poderia buscar um trabalho na mesma área que ela sempre atuou. Mas ela chegou à conclusão que essa área que ela havia escolhido para trabalhar, ela naturalmente, em todas as empresas, é um clima de muito estresse, de muita cobrança. É um clima de muita competição. E às vezes nessas competições vem algumas atitudes assim, às vezes fora um pouquinho da ética. E que isso vinha afetando os valores pessoais dessa pessoa. E ela chegou à conclusão que, pela estrutura dela, ela não conseguiria suportar, mesmo que fosse em outra empresa, esse mesmo ambiente de trabalho.
Então, o que que ela concluiu? Dentro dessa minha profissão, desse meu estudo, eu vou me especializar em alguma outra área que eu possa encontrar pelo menos um ambiente mais saudável. Então, muitas pessoas têm vivido esse momento de estresse e às vezes não param para repensar: será que eu tenho que mudar minha atitude? Será que eu tenho que mudar de emprego para mudar esse momento de estresse? Será que eu teria que tirar um pouco dessa carga? Essa carga está muito pesada para aquilo que eu posso suportar e aguentar, não só fisicamente, mas emocionalmente, ou até mesmo chegar à conclusão como ela chegou. Eu preciso mudar de área de trabalho porque a minha estrutura, os meus valores, eles vão o tempo todo vão entrar em choque com essa realidade que eu vou me encontrar, independente da empresa que eu vou me encontrar. Então, hoje em dia, nós encontramos muitas pessoas doentes, né? Vivendo, às vezes, de remédios, vivendo uma vida até deficiente em função dessa sobrecarga. E outras, elas sofrem de ansiedade. Normalmente, a ansiedade são aquelas pessoas que estão cheias do futuro. Elas estão ansiosas porque estão naquela expectativa que e se acontecer comigo? E se eu morrer? E se alguém morrer, o que que vai acontecer? E se quando eu me aposentar, se eu não tiver dinheiro para me manter? E se eu for demitido, o que que eu vou fazer da minha vida? Então, sempre o se. E se isso acontecer? E se acontecer uma tragédia? E se? E se? Então, tanto as pessoas que têm vivido muito preso no passado, ou pessoas que estão sobrecarregadas no presente, ou aquelas que sempre estão pensando num futuro que ainda não aconteceu, numa situação que ainda não aconteceu, elas estão vivendo momentos de muito estresse. As emoções estão afloradas e normalmente elas estão enxergando a vida de uma forma distorcida. Então, por isso que eu quero chamar a sua atenção. Talvez você seja esta pessoa que esteja carregando com você muitas emoções negativas do teu passado, ou essa pessoa que está sobrecarregada, que não está conseguindo carregar o peso, o fardo, né, do dia de hoje, ou você é aquela pessoa que está ansiosa, preocupada com o que vai acontecer. Então, nesse programa Saúde Mental, vai nos ensinar a parar, a repensar nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nas nossas escolhas e fazer uma mudança. Muitas pessoas que estão tendo alguns distúrbios emocionais, que chegam até a doenças, quando buscam um médico, normalmente esses médicos, eles, dependendo do caso da pessoa, acaba receitando um remédio. Alguém que está com muita ansiedade, né? Toma um remédio para ansiedade, um depressivo e assim por diante. E algumas pessoas também estão aí buscando um aconselhamento de um psicólogo, até de um psiquiatra, não é verdade? Isso eu tenho falado que é importante sim, claro que é importante. Sempre a gente está olhando para a nossa saúde física, fazendo nossos exames diários, porque nem todas as doenças físicas e mentais, elas nem sempre vêm também das emoções, elas podem vir através de um problema mesmo de alguma falta, né? Alguma coisa na alimentação ou alguma disfunção hormonal, então isso a gente não pode perder de vista. E a medicação, ela tem sim o seu benefício, dependendo do estágio que a pessoa está. Ela está muito estressada, o nível de ansiedade dela é muito grande, de depressão é muito grande. Então, dependendo do nível de problema que essa pessoa está enfrentando, ela vai precisar de uma medicação para poder colocar ela em equilíbrio. Porém, o que é importante que você e eu saibamos, que é importante sim buscar e devemos sim buscar recursos humanos, recursos médicos, mas isso muitas vezes não vai nos levar à cura.
Um remédio, ele é importante sim, no caso de distúrbios emocionais, para trazer um equilíbrio emocional. Esse remédio, ele vai tratar não a causa, mas o efeito para equilibrar, para que a pessoa possa conseguir ter uma vida normal. Mas o remédio, ele não cura as emoções, as doenças vindas das emoções. Ele não vai na causa. A psicologia, a psicoterapia, tem várias linhas psicoterapêuticas que ajudam sim, que é muito importante. Por exemplo, pessoas que vivem há anos em pensamentos negativos, em pensamentos autodestrutivos vivem não se valorizando, né? Pensamentos negativos. Então, essa pessoa ela já está tão automatizada naquela linha de pensamento que ela sozinha, por essas dicas, ela não consegue sozinha resolver. Então, uma ajuda de um psicoterapeuta, ele é muito importante sim, porque vai te ajudar a pontuar, a pensar, a repensar e mostrar para você que há outras formas, outros caminhos. Porém, nós nunca podemos depender dos profissionais. Porque as pessoas, elas são humanas. Por mais que nós, da área da psicologia, venhamos com uma técnica muito boa, funcional, ela nem sempre ela é 100%, ela é suficiente para curar. Então, é muito importante que você e eu possamos entender que o médico, o psicólogo, o remédio, é importante buscar ajuda, mas a maior ajuda, a primeira ajuda que realmente pode te levar e me levar a uma mudança é uma atitude sua e minha diante desse problema. Então, se você hoje enfrenta depressão, se você hoje é uma pessoa extremamente ansiosa, que tem algum distúrbio, e você às vezes está dependendo de uma medicação ou às vezes nem está buscando essa ajuda e tem sofrido muito, eu falo para você, você pode, através de uma decisão que você tomar hoje, mudar a direção da sua vida. Porque uma pessoa que sofre, né, das suas emoções, ela é prejudicada, ela não consegue ser plena na sua vida. Você já ouviu falar, ultimamente a gente tem ouvido muito falar sobre pessoas tóxicas. O que são pessoas tóxicas? Né? As pessoas tóxicas são aquelas pessoas que muitos têm se afastado. Né? O tóxico é aquela pessoa que pensa negativo, ou é um fofoqueiro, ou é aquela pessoa que sempre está criando uma desavença. O tóxico não é uma pessoa bem-vinda a um meio. Então, normalmente o que eu tenho ouvido assim, olha, como se livrar das pessoas tóxicas, né? Se afaste, selecione. Mas hoje eu também quero falar com as pessoas tóxicas, né? Eu já presenciei várias pessoas vivendo essa vida intoxicada, pessoas que sempre estão provocando fofocas, pessoas sempre negativas, pessoas que sempre entram num ambiente tranquilo e sempre está criando um clima de confusão. E o que acontece com elas? As pessoas vão se afastando, elas vão ficando isoladas. Então, o que são essas pessoas? São pessoas doentes. Doentes. Então, houve alguma coisa ao longo da vida dessas pessoas que afetou o emocional, que está afetando as atitudes e que está até afetando a maneira dessa pessoa se enxergar. Normalmente as pessoas não conseguem perceber, essas pessoas não conseguem perceber o quanto elas são ruins para os outros e para si mesmo. Então é um momento de nós pararmos e pensarmos, será que eu sou essa pessoa? Então por que as pessoas têm se afastado de mim? Por que o meu círculo de amizade a cada dia está diminuindo? Por que quando eu olho às vezes uma reunião, eu vejo que muitas pessoas que eu conheço são convidadas para aquele evento e eu não?
Então, é o momento de você parar e repensar quais são as atitudes que eu estou tendo, né, com relação à minha vida, ou quais as atitudes que eu estou tendo em relação ao meio que eu estou vivendo. Eu sempre estou trazendo uma informação, né, porque não vou falar fofoca, às vezes uma informação naquele meio que vai trazer uma desavença, uma discussão e uma ruptura entre amizades, que vai trazer um conflito. Então, são essas coisas que nós temos que começar a pensar, né? Até pouco tempo atrás, a área da nossa mente, a área das nossas emoções, era algo que não se falava. Mas, como eu disse, a partir do momento que nós vivemos essa grande epidemia da Covid, nós começamos a ouvir mais, por quê? Porque as situações de estresse, de confinamento, de perdas foram tão grandes mundialmente que hoje nós estamos vendo reflexos, né, de pessoas tristes, depressivas, pessoas que estão tendo problemas nas suas emoções em função desse problema que nós passamos. Mas nós podemos daqui para frente começar a enfrentar os problemas de uma maneira diferente. Quero dizer para você, o problema não tem como a gente tirar, né? As dificuldades não tem como a gente tirar da nossa vida, elas sempre vão vir. O que nós temos que aprender, eu bato nessa tecla, é começar a repensar em quem nós somos, como estamos nos comportamos, quais são as nossas atitudes, as coisas que eu falo é para abençoar, é para trazer alegria, ou eu sou aquela pessoa que sempre tem o prazer de poder falar a realidade para as pessoas, mas levando a tristeza, ou falar a verdade dizendo para a pessoa que ela não pode, que ela não consegue. Então, tudo isso são coisas que eu tenho que começar a repensar no meu comportamento. Qual é o meu comportamento diante da sociedade? Ou como eu estou me relacionando? Não, eu não estou me relacionando, porque eu acho que eu tenho que viver sozinho. Tem muitas pessoas que vivem isoladamente, porque já não acreditam mais nas pessoas. E nós não fomos feitos para ser isolados, para que nós possamos também ter uma saúde mental. Nós precisamos ter boas relações sociais. É importante a gente poder se relacionar. Por isso que é importante nós temos um lugar para a gente congregar, para poder ouvir a palavra de Deus, né? Como eu disse, a palavra ela cura, ela liberta, ela restaura, ela corrige, mas ali também é um momento para a gente poder conhecer outras pessoas. E como eu costumo dizer, né? Às vezes muitas pessoas vão numa igreja achando que vão encontrar pessoas perfeitas. Não, perfeito é Jesus Cristo. Nós vamos a um templo, nós vamos buscar a palavra de Deus num grupo, né? Para crescer espiritualmente, mas também para ali a gente poder fazer amizades, entender que às vezes o meu problema não é tão grande como eu penso que é. Talvez aquele que eu olho ali na minha frente esteja enfrentando um problema muito maior, né? É aquela pessoa que está precisando de ajuda. Então, e essa interação, isso é muito importante, né? Esse relacionamento, essa convivência em grupo, né? Eu posso aprender sim e devo aprender sim a selecionar os meus níveis de amizades, mas isso não pode me impedir, às vezes as frustrações, as decepções com algumas pessoas, me impedir de viver em grupo, em sociedade. Então, essa decisão de viver em grupo também é uma atitude positiva que vai nos trazer saúde. Por exemplo, nós estamos falando de atitudes, né, e pensamentos que pode nos preservar das doenças. Então, essas atitudes é começar primeiro a repensar na maneira que nós somos. Nós devemos deixar de sempre estar olhando para o outro
e começar a olhar mais para nós, né? O problema aconteceu, uma frustração aconteceu, algo não deu certo, né? O que que eu colaborei para isso, ou o que que eu deixei de fazer para que isso acontecesse? Então é muito importante a gente estar fazendo o tempo todo essa reflexão e conviver em grupos também é muito importante. Outra coisa, uma atitude que é muito importante a preservar a nossa saúde mental e do corpo, nós precisamos buscar atividades que nos dê prazer. Então você pode trabalhar de segunda a domingo, das 8 da manhã às 10 da noite? Não. É importante que você e eu possamos selecionar, né? Esse tempo é de trabalho, esse tempo é para família, e um tempo de família com qualidade. Esse tempo é para o meu lazer, esse é o meu tempo. Eu vou ler um bom livro, eu vou ouvir uma boa música, eu vou entrar num esporte, eu vou mexer com plantas. Então, procure entender quais são as habilidades, o que que você gostaria de fazer, porque fazer alguma atividade que te dá prazer, isso é saúde também para o teu corpo e também para a tua alma. E uma outra dica, né, que é importante nós estarmos praticando, é servir. Muitas pessoas ficam lá reclamando, murmurando, porque minha vida é ruim, porque não dá, porque é difícil, tal. Comece a servir, comece a buscar uma entidade filantrópica. Vai fazer um serviço de voluntariado. Há tantas instituições que precisa de alguém, de repente ali, o fato de você estar ajudando, isso vai fazer você sentir importante. E a outra pessoa também vai sentir, né, amado por você. Muitas vezes nós estamos buscando ser amados, ser cuidados, mas é muito importante a gente entender qual o valor de dar. A palavra de Deus nos ensina em Jó 42, no capítulo 42 de Jó diz: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro e tudo quanto Jó antes possuía. Então, olha só, Jó, para quem conhece a história de Jó, ele chegou uma época da vida dele que ele perdeu tudo, ele perdeu os filhos, ele perdeu os bens, ele era uma pessoa muito bem-sucedida, perdeu a saúde, vivia sofrendo. E o Jó, ele tinha tudo para poder reclamar, para amaldiçoar o Deus que ele servia. Mas Jó tinha amigos que estavam ao lado dele, que questionava ele. Cadê o Deus que você serve? A esposa questionando, cadê o Deus que você serve? E Jó, em alguns momentos, até, segundo ele pecou, né? Julgando até cadê, né, esse Deus? Mas em algum momento ele tomou por si a situação e ele reconheceu que não. Deus é Deus, independente do que está acontecendo comigo. Deus, ele é comigo. Ele só não entendia o porquê do que estava acontecendo. Mas em algum momento também desse sofrimento, ele se lembrou dos pecados dele. E ele se arrependeu dos seus pecados. E ali também, no momento que ele começou a orar pelos amigos, Deus mudou. A palavra de Deus diz que no momento que ele orava aos amigos, Deus mudou e deu a ele em dobro. Então é assim que acontece na nossa vida. Muitas vezes estamos passando por situações difíceis, por perdas, por dor, e aí ficamos ali, ai, cadê Deus? Deus não existe, olha só, e o fulano e amaldiçoa, e tá. Não, né? Busque a Deus. Deus, ele vai te conduzir a um caminho, talvez ao perdão, como levou Jó.
às vezes, na vida de algumas pessoas, está faltando liberar o perdão, liberar o arrependimento, abrir mão do pecado, né? Abrir o entendimento dessa pessoa. E ali, ao servir, ao prestar um serviço, né, aos amigos, mesmo não estando em condições, o Senhor mudou. Então, sirva alguém. Se você está numa congregação, está servindo alguma igreja, se apresente, né? Você tem dons. Quantos dons você tem? E muitas vezes esse dom está enterrado, porque você está ali, e eu. Não. Se apresente e sirva com os dons que você tem. Então, no momento que você começar a ter essa atitude de servo, de servir, de oferecer, de dar ao outro, as suas feridas também serão curadas. A sua vida, ela pode e será mudada, porque essa é a promessa de Deus. Quando nós cumprimos aquilo que Deus, ele promete na palavra dele, ele cumpre na nossa vida. Então, busque também a parte espiritual, que é fundamental para a nossa saúde espiritual. Olha só o que diz em Romanos, capítulo 5, do versículo de 3 ao 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha só que lindo. Você sabia que as tribulações podem nos levar a coisas grandes? E muitas vezes nós nos prendemos às dores da tribulação, nos prendemos àquilo que aconteceu de mal, né? E amaldiçoamos e caímos e não temos forças. Então, a tribulação, ela é uma oportunidade para que a gente possa nos levar à paciência. E a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Então, olha que coisa linda. Então, o que a gente tem falado? Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. Muitos de nós estamos tendo um pensamento distorcido. Qual é o pensamento distorcido? Veio um problema, só olha o problema, isso é mal, vai ser meu fim. Não, quando você muda a sua maneira de pensar, você começa a entender o que esse mal, o que essa situação ruim, o que essa enfermidade, que essa dor pode me ensinar, o que eu posso crescer. É o que a gente tem falado sobre a resiliência. Né? Nós temos que, diante do problema, diante da dor, diante da adversidade, nós temos que trazer de dentro de nós uma força para que ela seja um trampolim, para que a gente possa passar por cima desse problema e não olhar para o problema, falar para o problema, eu vou vencer, isso não é o meu fim, né? E começar a buscar formas diferentes, caminhos diferentes, estratégias para você continuar caminhando. Então é muito importante a mudança de pensamento, as mudanças de atitudes para que nós possamos ter uma vida muito bem sucedida. Tem pessoas que sempre está desconfiam, ou sempre tem um julgamento sobre fulano ou beltrano. Essa pessoa não gosta de mim, né? Eu não sei por quê. Então, às vezes, esse comentário, na maioria das vezes, é um pensamento distorcido, porque a pessoa ela não chegou a ter uma conversa com aquela que ela acha que não gosta dela. Na maioria das vezes, ela entende que aquela pessoa não gosta dela. Por isso que é importante a gente ser sincero, claro, quando você perceber que, poxa, será que essa pessoa não gosta de mim? Ou será que essa pessoa tem alguma coisa contra mim? Chega para ela, fulano,
vamos conversar, eu estou percebendo alguma coisa, isso é verdade ou não? Porque aí você pode descobrir uma outra realidade que não é essa que tem dentro do seu coração. Talvez essa pessoa fala, fulano, mas como assim? Não, não é nada disso, eu estou passando por um momento difícil, ou eu não percebi, ou, poxa, que prazer querer conhecer você. Então, a partir do momento que você começar a tirar esses pensamentos negativos, a confrontar você, a chamar o outro para conversar, a desabafar, você vai se desestressar, você vai entender o lado do outro. De repente, a pessoa também está passando por uma situação difícil, talvez seja uma pessoa tímida, e aí a verdade, a realidade vai vir, e isso vai fazer com que você ande solto, que você não ande mais preso, né? Essas dores, essas faltas de entendimento nos aprisiona, nos adoecem. Então, o recado de hoje é esse. Comece a mudar sua maneira de pensar, sua maneira de enxergar a vida, mudando atitudes, mudando formas de pensamentos. Agora, como que eu vou me alimentar? Busque a palavra de Deus. Busque pessoas, né, que possam ter conhecimento para te ajudar naquela sua dificuldade. Tenha a humildade de reconhecer que você pode estar errando, que você pode estar com dificuldade. Busque ajuda, busque se fortalecer, busque melhorar. Você, com certeza, aí dentro de você há habilidades, há dons, você tem valor. Muitas pessoas ainda não descobriram o valor que têm. Então, esse é o recado de hoje, né? Mude suas atitudes, mude seus pensamentos e você vai se tornar uma pessoa saudável da mente, do corpo, você vai se tornar uma pessoa plena, bem-sucedida, uma pessoa que as pessoas vão ter prazer de estar ao seu lado, porque você sempre vai estar soltando palavras de bênção, palavras positivas, sempre reforçando, sempre incentivando as pessoas. Então, todos esses pensamentos negativos que têm trazido problemas para você, vai para o mar do esquecimento, enterra isso e se torne uma nova pessoa. Então, nós ficamos por aqui e até a próxima semana. Um abraço.